Fala, meu povo lindo! Chegando aqui, professora Tabita, com vocês novamente, para a gente dar continuidade nessa unidade 3. E essa é a nossa aula 40.1, exatamente, como diz nosso colega querido Prof. Jefferson, exatamente. Chegamos aqui na aula 40.1 e na aula de hoje nós vamos dar continuidade à terceira fase aí da avicultura, da criação das nossas aves, ok? Vocês tiveram a primeira fase comigo, a segunda fase com o professor Jefferson e agora a terceira fase aqui com a prof novamente, tá bom? Então vamos lá já diretamente para nossa lousa aí. Avicultura, fase de produção. Então, muito bem, a gente viu lá a fase de cria e recria, todo o cuidado com os pintinhos, né, o círculo de proteção, processo de adaptação, a primeira inserção, o contato deles com a água, que tem lá toda aquela solução adaptada, né? A questão da manutenção da temperatura. Então, todo aquele cuidado nessa fase inicial. Depois a gente passou pela fase de recria e agora nós chegamos à fase que eles já estão mais maduros, não é isso? Então, nessa fase, que é chamada de fase de produção, nós vamos enfatizar aí quais são os critérios, os cuidados máximos e a atenção, porque a partir daqui a gente já vai para o abate dessas aves e todo o manejo em relação a essa fase, tá? E, obviamente, estar sempre atento. Em todos os momentos, em todas as fases, você tem que estar em atenção para as doenças e aos processos de instalações para a recepção agora dessa fase final, né? A última estada dessas aves aí na sua propriedade. Tudo bem? Então, vamos lá. Terceira fase de produção. A gente está falando, então, aí dessas aves que vão estar dentro desse perímetro, né, de 18 semanas. A partir das 18 semanas, eles já vão estar em um ambiente que precisa haver uma atenção muito grande por parte do produtor, né, em relação à transferência, deixa eu botar aqui, em relação a essa transferência, com muita cautela, no sentido de que, professora, lembra que as aves, os avestruzes, né, tem algumas criações que elas são mais, as codornas, né, as aves no geral, eles são sensíveis a ruídos, né? São mais, tem uma percepção, isso pode causar um estresse nesses animais um pouquinho mais acentuado. Então, toda vez que você vai fazer essa manipulação, lembra lá da apicultura também? Que é os apiários, que eles são transportados migratórios, que a gente vai escolher uma temperatura para fazer esse transporte, né? Quando é o caso. No período onde a temperatura seja amena ou mais recomendado no período noturno. Mas se você não conseguiu fazer isso, você precisa fazer isso ainda durante o dia, você vai usar um horário com menos intensidade solar para que isso, a temperatura, vocês sabem muito bem disso. Imagina você ficar aí na sua sala de aula com pouco ventilador ou sem ventilador ou sem um ar-condicionado. É tenso, não é verdade? É tenso. Por quê? Porque a temperatura mais alta, ela vai agitando o nosso organismo, a gente não consegue se concentrar e causa um estresse, né? Assim também com esses animais. Então, você precisa ter o máximo de atenção durante essa transferência lá da fase de recria para agora esse local onde eles vão ficar até o seu abate. E aqui também eu vou ter que ter muita atenção em quê? Na seleção dessas aves e a padronização das mesmas. Então, eu vou ter que ter aquele olho clínico para dentro das mesmas gaiolas ou para aquele lote que eu já tenho ali uma demanda pré-estabelecida, porque eu tenho um cronograma, né? Nesse meu cronograma eu vou acompanhando todas as fases, numericamente, quantitativamente de cada indivíduo daquela raça que eu estou trabalhando, né? E aí agora eu chego aqui para padronizar essas aves. E nessa padronização eu tenho que fazer uma seleção, tudo bem?
E aí eu vou agrupando essas frangas de acordo com a sua conformação. Essa seleção ou padronização está relacionada com essa conformação, que vai estar relacionada ao peso e a estrutura do peso corporal perdão, deixa eu tirar aqui. Deixa eu colocar uma setinha que fica mais visível, não é isso? Em relação ao peso corporal e também à sua maturidade sexual, que a gente vai detectar essa conformação aí e essa maturidade, né, no caso essa maturidade sexual, a partir do desenvolvimento da crista desses animais, que aí nós vamos ter vários tipos aí de crista, nas 4, né, tipos de cristas aí que vão aparecendo nessas raças. Tudo bem? Então, houve esse bom desenvolvimento, houve um ganho de peso, né, satisfatório para aquele lote. Então, eu vou padronizar no sentido de que dentro daquele mesmo lote eu tenho os indivíduos, os espécimes todos com o mesmo peso corporal, com o mesmo desenvolvimento, né, da crista, tá bom? Porque aí eu posso ter dentro do meu grupo que eu estou trabalhando, ou com o meu, dentro desse armazém que eu estou trabalhando aqui, eu vou ter diferentes tipos. Umas mais desenvolvidas, outras menos desenvolvidas, uma com maior peso, uma outra com peso mediano, entendeu? Então eu vou organizando dessa forma, tá bom? E aí a gente vai fazendo com que esses animais eles sejam inseridos agora. Presta atenção, gente. Esses animais estão na fase de produção, certo? Você acompanhou a alimentação, você acompanhou a questão da sanidade, você acompanhou todos os manejos necessários para que essa fase fosse bem sucedida. E você tem que lembrar que eles vão ficar aqui, ó, agrupadinhos. Dentro, eles estavam no lugar, estavam juntos, né? Na fase de recria, estavam juntos, mas assim, tinham um espaço, vamos dizer assim, uma dinâmica em relação ao espaço um pouquinho melhor. Agora eles vão estar aqui num ambiente mais restrito, tá? Vão ser 5 aves. 5 aves. Papai. 5 aves por gaiola. Aí é que tá a questão. Olha só que legal, dessa conformização, dessa padronização dessas aves. Porque as 5 aves que eu vou estar introduzindo neste ambiente bem restrito, certo? Que eles vão ficar por pouco tempo, né? Se eu tiver uma desigualdade de peso, né, vai influir no espaço que cada uma delas vai ocupar dentro dessa gaiola, eu poderia estar prejudicando o desenvolvimento, né, ou a forma de busca do alimento ou de água dentro dessa gaiola. A atividade poderia ser influenciada também, né? Então, por isso eu tenho que buscar essa padronização para que eu tenha aí o mínimo de interferências possível, externas, né? Ou interna a esse ambiente tão restrito, para que esses animais continuem em busca da comida e da ingestão de água, ou seja, utilização do bebedouro e do comedouro aqui dentro desse recipiente. Tá certo? Então, isso é muito importante. Por isso que eu preciso fazer essas observações bem. Então, bem criteriosamente. Tá bom? Prosseguindo. O processo de transferência, ele deve seguir as orientações recomendadas, né? As seguintes recomendações. Quais são, professora? Vamos relembrar aqui, ó. Colocar ração à vontade nos comedouros. Então, para que eu prossiga para essa fase, para a terceira fase de produção, eu preciso deixá-las à vontade. Você já viu alguém conseguir comer bem quando ela não está legal?
se ela está tensa, se ela está estressada. Tem gente que fica estressado e acaba ingerindo muita gordura, né? Parece que para dar uma, né, boazinha, equilibrada no organismo. Mas vai de pessoas para as pessoas. Mas tem gente que, quando está nervoso, preocupado, tenso com alguma coisa, não consegue ingerir nada. Nem água direito não consegue ingerir, né? Então, para que eu sabendo já que eu tenho que seguir esse processo dessa transferência para esse local, eu preciso dar uma tranquilidade no ambiente. E uma das recomendações é que você coloque, deixe à disposição dessas aves, né, nos comedouros, uma quantidade bem volumosa desta ração. Você também tem que orientar as aves como beber a água, especialmente se os sistemas de bebedouro, tá, for diferente daqueles que estavam sendo usados ali na fase de recria. Vocês lembram aqui, ó? Deixa eu voltar aqui. Agora eles vão para esses sistemas daqui. Vão ficar aqui. 5 em 5, dentro das gaiolinhas. Tudo lá. Olha lá, deixa eu mostrar mais um aqui. Olha lá elas. Dentro das gaiolas, tá certo? Aqui a gente estava falando das poedeiras. Então aí, ó, a gente tem um local de receber aqui os ovinhos onde vão ser recolhidos, tá? Mas dentro dessas gaiolas, eles vão estar buscando alimento e comida. Então, a recomendação é que você faça essa orientação. Eles têm esse processo de adaptação. Por quê? Lá na fase de recria, poderia estar lá suspenso, né? Aqueles de biquinho que eles vão... Tuc, tuc. E aqui eu posso ter, como a gente mostrou aqui na imagem, ó, um local, tá vendo? O comedouro na parte de cima e o bebedouro na parte de baixo aqui, ó. Né? Então, eles vão ter que ser sinalizados para eles aonde está a fonte de água, né? Pode ser que dentro do sistema que você esteja colocando eles aqui, esteja os snips, né, aqui atrás, não sei. Então, você vai ter que perceber que elas conseguiram detectar esse local onde eles vão beber água, né? E se elas estão se alimentando direitinho, para que você realmente consiga ter esse sucesso nesse processo de transferência, tá bom? Além disso, você tem que evitar práticas de manejo que causem estresse às aves na semana que se segue a essa transferência. Então, eu preciso entender, deixa eu vir aqui com você, eu preciso entender a responsabilidade e a importância para a minha produção nessa terceira fase. Eu tive todo cuidado na fase de cria, todo cuidado na fase de recria. Esses animais estavam ali com seu desenvolvimento acontecendo tranquilamente, né? Só que aí eu fiz aqueles ajustes lá na recria, né? Aqueles manejos para que essas aves não chegassem aí a ter brigas, né, entre elas, algum prejuízo ali nesse processo. Agora eu chego aqui nessa fase e que eu tive todos aqueles cuidados, mas agora eu vou deixar à vontade? Não. Eu ainda preciso ter muita atenção, porque daqui elas vão para abate. Daqui elas vão para o consumidor, vai para a comercialização, né, seja de ovos, seja de carne, mas isso tem que estar tudo de forma satisfatória para atender, né, essa demanda dessa entrega desse produto de qualidade. Então, quando ele fala assim, evitar práticas que estressem, que causem estresse animal. Você lembra que quando você está aqui agora no primeiro ano, tá? Você vai lembrar disso que eu vou estar te falando agora. Ou você está pronto, não vou mais muito adiante não, que eu ia falar lá do Enem, mas vamos para cá. Você daqui a pouco, você passou pela unidade 1, passou pela unidade 2 e vai chegar na unidade 3 para encerrar a NBAZ agora do primeiro ano, correto? O que você deseja, o que você almeja? Passar por média, não é? Então, você precisa ter um planejamento
anterior, que é o quê? De estudo, ter o seu momento de estudo, de organização, executou tudo, todas as atividades, você fez os seus resumos, você fez a apresentação das atividades extraclasse, você cumpriu todos os requisitos. Agora vai ter um momento que vai depender somente, exclusivamente de você. Porque os outros trabalhos extraclasse você pode fazer em grupo, as atividades você pode fazer com consulta, né? Tudo bem. Mas chega um momento que você vai fazer sozinho, você vai estar ali, é a sua avaliação. Você tem que se planejar de tal forma que nesse momento você não tenha nada externo. Óbvio que algumas coisas fogem ao nosso controle, isso é fato. Mas aquilo que está dentro do seu alcance, você vai promover de forma que você consiga estar tranquilo para sentar na sua mesa e executar a sua avaliação. Responder ali de forma satisfatória. Por quê? Você fez todo o percurso até aqui. Eu acho que eu estou falando especificamente com alguém, ó. É dessas coisas, a vida tem disso, né? Então, você fez todo o percurso. Chegou agora, respira fundo e tranquilidade. Então, a mesma coisa que eu chego aqui. Eu vou chegar na reta final, que é a fase de reprodução. Essas aves precisam ser transferidas para esses locais e eu preciso estar atenta se elas estão acomodadas de forma satisfatória, se elas estão conseguindo se alimentar, se elas estão conseguindo beber bem, tá? Para que o seu desenvolvimento, até chegar de fato ao momento em que elas ganham peso para serem abatidas, tá bom? Vamos continuar, joga para mim lá, diretor. Manejo de produção. E quais são, então, professora? A gente falou dessa transferência, dos cuidados dessa transferência, das fontes de atenção que eu preciso ter. E em relação já à finalização desse processo, que é da fase 3, fase de produção. Na avicultura, podemos trabalhar com aves interessadas na produção, tanto dos ovos, quanto da carne desses animais. Por isso, você fez uma pré-seleção das aves, das raças que melhor se adequariam ao espaço que você determinou, delimitou ali dentro da sua propriedade para essa criação, certo? Feito essa análise, você viu o espaço, você viu a raça, quais são as recomendações que precisam ocorrer para essas raças e em que sistemas elas se adequam melhor. Se é o intensivo, se é o sistema semi-intensivo ou extensivo. A gente já viu aí, não foi? Perfeito. Então, de acordo com essas observações, aí eu fiz já, o meu objetivo eu quero fazer a produção apenas de ovos, não, eu quero a produção de carne, mas não, eu preferi ter as espécies, né, as raças com dupla aptidão, né, que é o caso aqui, ó. Você pode optar pelos dois, tá? Existem raças que vão te atender nessas duas demandas. E os cuidados, os manejos para uma situação e para outra são diferentes, certo? Mas o ponto tem que ser acentuado aí, né? A atenção. De maneira empírica, podemos dividir as raças para fins comerciais de acordo com o principal objetivo da minha produção. Seja de postura, caso essas raças que vão colocar, né, por ovos, a postura dos seus ovos, principalmente elas têm que ser raças leves, né? Que põem ovos ou poedeiras. Então, para a postura, a seleção dessas raças tem que ser de raças leves, mas menos que a sua desenvoltura, né, da musculatura, ela já é catalogada, descrita aí como uma ave leve. E se eu quero para corte, né? Se eu tenho aí esse sistema de produção para corte, então, dentro dessa produção, principalmente eu preciso usar as raças mais pesadas, ou seja, que eu já tenho a descrição de que essa raça, ela realmente é uma raça cuja musculatura, né, o seu desenvolvimento, ele é mais acentuado, né, gerando raças mais pesadas. Aí essas vão ser direcionadas para o corte, tudo bem? E as de dupla aptidão,
criação tanto para ovos como produção de carne, aí você vai ter que ter esse equilíbrio, onde você vai ter um ambiente para atender essas demandas que são distintas, tá bom? O manejo em relação à postura, né? 76 semanas de idade é o tempo apropriado, 76 semanas. Elas chegam lá na fase de produção com o quê? 18 semanas. Aí, para a postura, 76 semanas tá dentro do processo aqui. Podendo ainda se estender de 90 a 120 semanas, se for realizada uma ou duas mudas forçadas, tá bom? Então, aqui, o cuidado e a atenção para esse momento, né, dessa desenvoltura, né, dessa postura, tá certo? E dos pontos dentro dessa aula também é a atenção para as doenças que podem acometer essas aves, seja para postura, seja para corte, seja na segunda semana, primeira ou terceira semana, não, fase, né? O ponto de atenção são para as doenças, não é isso? Vamos lá. Então, quando a gente fala das doenças, a gente tem que lembrar que eu vou ter um decréscimo no desenvolvimento, no ganho de peso, porque esses animais não vão conseguir se alimentar da forma satisfatória, não vão ter o mesmo processo, né? Eles vão ter que estar combatendo uma doença. Então, toda a sua energia vai estar sendo voltada para isso. Em alguns casos, ele não vai conseguir vencer mesmo, por isso você precisa fazer a intervenção medicamentosa, né? Aí já tem que estar separando essas aves, todo esse cuidado aí, para não, de um tempo mais longo, para que ela se recupere e chegue, se for o caso, lá no momento para o abate, tá? Uma enfermidade viral que acomete as aves é a doença de Newcastle, aguda. Essa doença é altamente contagiosa, então imagine você dentro do sistema intensivo, onde essas aves vão estar num espaço reduzido, tá? Não tem aquele momento ali que eles vão estar como no semi-intensivo ou no extensivo, que eles vão estar com distanciamento. Normalmente, naturalmente, o que acontece no instinto animal? Quando ele detecta que um animal ele está doente, ele não... Isso no ambiente natural, tá, gente? Ele não busca confusão com aquele outro animal. Ele não vai brigar porque ele já é um peso morto, como a gente considera. Ele não vai se aproximar muito, não. Ele vai se afastar daquele que está doente. Então, isso também já é um indicativo quando você está ali, por exemplo, no sistema extensivo. Você vai fazendo essa observação, né? Viu que o animal está se isolando e os outros também não estão procurando se aproximar, que tem algum sinal ali ruim. Então, a atenção é grande nesse momento, né? Então, a que mais prejudica essas aves é essa Newcastle aguda, que é altamente contagiosa, que acomete essas aves silvestres e também comerciais, com sinais respiratórios. Tá demais! Ok, com sinais respiratórios, frequentemente seguidos por manifestações nervosas, diarreias e edemas. Então, quem trabalha com aves, que cria aves, sabe, né, que eles têm nesse momento essa dificuldade respiratória e aí podem começar alguns tipo espasmos, né, que a gente fala espasmos nervosos mesmo, né? E as fezes ali, que nas aves já né, como eles têm a cloaca, o seu jato já sai com as fezes, né? Uma fezes mais úmida, mas você tem que estar atento para a projeção dessas fezes, tá? E os edemas também. Outros exemplos também de doenças infecciosas nessas aves é a influenza aviária, infecções bacterianas, então a gente tem vírus, tem bactérias, tem vermes, né? Fungos, no caso das micoses, do trato respiratório, do trato gastrointestinal, dermatites, que afetando aí a pele, protozoários e também os eumínios. Então,
o universo de agentes patogênicos que podem acometer as criações independentes. Aqui a gente está falando de aves, mas muitas dessas também vão estar afetando outras criações, tá? Como os nossos bovinos, aí os suínos, os nossos roedores, tá bom? Outra observação bem interessante e importante quando a gente fala aí nessa fase de produção, que é a terceira fase, são os ambientes onde esses animais vão estar nesses últimos momentos ali de aproveitamento, né, desse ambiente, dessas instalações. Então aqui, ó, numa visão geral, o que eu preciso estar dispondo dentro da minha criação? Tenho que ter essas grandes áreas, esses grandes espaços para a posição, né, a colocação desses animais nesses ambientes. E aí eu tenho que ter esses lugares, esses ventiladores aqui. Tem que ter esses ventiladores para permitir a circulação, esses grandes espaços aqui, ó, tá? E telados, né? E tem que ter, em alguns momentos, aquelas cortininhas para poder, em períodos frios, né? Protegê-los também do frio, de chuvas, dependendo da velocidade dessas chuvas, tá bom? Para que também esses animais não fiquem encharcados ali, eles fiquem protegidos realmente nesses galpões, tá? Então, a ventilação, a circulação, porque a temperatura pode causar um estresse muito grande neles. Vocês vejam que mesmo aqui, ó, não estão em gaiolas, mas eles estão num ambiente com uma grande quantidade, um espaço limitado pela quantidade de indivíduos utilizando esse espaço, tá? Então, eles vão ter esse momento aí que eles vão estar descansando, alguns vão estar se bebendo ou ingerindo seus alimentos, né? E aí a gente também está lembrando aí dessa cama, né? Que também precisa ter aquela troca, tem todo aquele momento que você vai estar transportando eles para outro lugar para poder estar higienizando esse ambiente que é importante para evitar todas aquelas doenças que nós vimos ali anteriormente, causadas por fungos, bactérias, principalmente as virais, né? Aí, ó, aqui, ó, tá mostrando essas lonas quando são baixadas, né? Nos períodos mais frios, para não ter esse problema de uma temperatura muito baixa também, que pode trazer algumas doenças aí, protozoários, infecções, né, doenças pulmonares, né? Então, aqui a gente tem as vistas internas e externas do galpão com uma densidade de 13 aves por metro quadrado, tá? 13 aves por metro quadrado. E aí, a gente tem aí a área também externa, né? Esses ventiladores, como eu falei para vocês, dessa circulação que permite essa ventilação, mesmo que você baixe a lona aqui, ó, no caso, você tem essa ventilação para circular, para ajudar a manter uma temperatura, porque também pode aquecer muito ali dentro, né? Essas aves, normalmente elas vão ficar com as asinhas mais abertas, né? Com uma respiração mais acentuada que a gente que cria já conhece, né? Então, eles estão com calor, precisa estar bem ventilado, aí tranquilo esse ambiente. Tudo bem? Outra observação que a gente tem também teve, eu acho, uma aula anterior aí, a gente falou que você pode ter a inserção, seria algumas aves que vão permitir que o vento, né, circule, passe, ou seja, desviado, passe por dentro desse ambiente e saiam ali. Então, todos esses cuidados aí são importantes também quando você fala na criação ou nessa construção desses galpões para as aves, tá bom? Então, tem que ter uma boa circulação. O bom é arejar. Arejar para evitar doenças, mas também ter esses pontos de apoio quando a temperatura cai ou vem chuvas muito intensas, tá? Para que essas aves não peguem algum resfriado aí, tá bom? Detalhes construtivos, então, desses galpões. O sentido dessa exposição à luz solar é muito importante. Então, esses galpões eles têm que ser construídos orientados no sentido leste-oeste, tá? Com que se conseguirá que a superfície exposta a oeste
seja a menor possível, evitando-se aí o sobreaquecimento pela forte insolação. Então, esse direcionamento de leste a oeste, tá? Que precisa estar acontecendo é para que ele realmente passe por toda, longitudinalmente, a esse galpão e não fique muito exposto, exponha uma determinada parte desse galpão, sobrecarregando aí ou sobreaquecendo esses animais que vão estar ali, tá? E aí, dentro dessa construção, a gente também falou dos lanternins, né? Que é utilizado aí para auxiliar nesse processo de manter uma temperatura dentro do galpão amena. E aí, se tratando, né, gente, da nossa região amazônica, aqui no estado de Rondônia, a gente sabe que tem, a gente sabe o clima que nós temos, mas tem regiões que começam as chuvas, né? Num período, ou de forma mais acentuada, um pouquinho, e as outras vão gradativamente recebendo esse período mais chuvoso, né? E tem regiões que as chuvas são de temporais, vendavais. A gente já teve algumas situações ocorrendo aí de destelhamento de casas, né? Muros, enfim, devido à velocidade que esses ventos alcançam aí nesses períodos dessas chuvas. Então, você precisa estar atento a isso, a essa frequência de tempestades, de vendavais que estão acontecendo aí na região para poder se precaver aí em relação e não deixar esses animais, como eu disse para vocês desde o início, é sua responsabilidade, gente. Esses animais estão sob sua responsabilidade, então tem que tentar trazer para eles o melhor conforto possível. Indicado, então, esses lanternins para regiões quentes, pois favorecem a renovação do ar, melhorando as condições da temperatura e umidade. A gente tem esses dois problemas, né? Essas duas situações no nosso estado. Quando é quente e quando chove fica tudo muito úmido. A umidade relativa do ar já tem uma concentração maior dessa umidade. E no período chuvoso, meu pai do céu, aí que o negócio fica complicado, porque aí começam os esporos, né, que são as unidades reprodutivas dos nossos fungos, que vão estar ali se dispersando. Qualquer movimentozinho, eles vão ficar ali no ar e podem ser inalados, tanto pelas pessoas que estão lidando com as aves e também para as aves. E aí é um prejuízo, porque elas podem pegar aí problemas respiratórios, né, afetando os seus pulmões, o trato respiratório, e vai complicar. Um animal doente, óbvio, né, assim como a gente também, quando pega uma gripezinha, uma virosezinha, você não consegue se alimentar bem, né? Parece que não tem sabor, isso já é bem claro, né, nos sentidos, eles ficam afetando o sentido, o olfato, e aí a degustação também vai cair. Você não vai sentir sabor, você não vai sentir o cheiro, você não vai sentir atratividade para aquela alimentação. Isso é fase e está bem alinhado com esse problema da doença que você está no momento, mas tudo passa. É isso aí, galera. A gente vai finalizando mais essa aula, que é a nossa aula 40.1. Já já a gente vem para a aula 40.2. Te aguardo. Tchau, tchau.